Vamos lá começar nossa aula de hoje. Bom dia, todo mundo. Né? Espero que estejam todas bem. Todos, né? Que o Elmo está com a gente. Espero que estejam todos bem, que tenha sido uma semana só com coisas boas, né? A gente tem que mentalizar isso, porque senão a gente não aguenta. E na semana passada, gente, a gente viu a parte do olho, né, voltado para um olho mais para aquele esquema lá, né, da fotografia, para quando a cliente vai participar de algum ensaio fotográfico, né, de estúdio, no estúdio do fotógrafo, né, que é dos ambientes da fotografia, ele é um dos mais delicados, tá? É naquele ambiente do estúdio fotográfico, né, onde vai ser mais sensível a correr riscos de a maquiagem dar algum tipo de erro, né? Então, por isso que a gente tem que focar muito na questão de detalhes, ter cuidado para não estourar a pele na hora da foto, de não demonstrar oleosidade, de o seu contorno não deformar o rosto da pessoa em vez de harmonizar. A mesma coisa do olho, né? A gente tentava fazer com que o olho ficasse um desenho bonito, porque você não tira uma foto igual no Instagram, né? Que a gente tira só para mostrar o olho. É, no ensaio fotográfico, ali o objetivo é uma foto profissional, uma foto para o casamento da pessoa, uma foto para a formatura. Então, normalmente a pessoa vai estar séria, a uma certa distância, ou vai estar sorrindo. Então, o foco não é a técnica do embelezamento da maquiagem em si, é o embelezamento da pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está trabalhando com fotografia, tá? Oi, Samara, bom dia, entrou agora, perdeu a foto, mulher. Tá tudo bem? Eu já tinha começado a pintar aqui a sobrancelha, só para, como a gente estava só aguardando, já comecei aqui. A parte da sobrancelha, ela também é uma parte importante, né? Porque a sobrancelha, ela sempre demonstra muito, digamos que, como você está se expressando, né? Se a gente desenhar a sobrancelha errada, a gente pode dar a impressão de raiva, ou a gente pode dar a impressão de olhar muito caído, ou de olhar muito atento, né? Então, a sobrancelha ela também tem que estar num ponto super harmônico com o rosto. E na fotografia de estúdio, ou até num ambiente externo em que a foto é uma coisa mais distante, né? Até quando é em ambientes externos, a fotografia normalmente ela é de uma certa distância, né? Dificilmente vai ser assim uma foto de selfie, digamos assim, né? Que nem a gente está agora. Normalmente a pessoa vai estar num ambiente aberto, numa praia, numa praça, num parque, e vai tirar foto ali ou com o parceiro dela, com quem ela vai se casar, ou vai tirar foto com os colegas de faculdade, ou vai ser um book de gestante. Então, dificilmente vai ser foto do rosto, só do rosto. Então, normalmente as fotos são de corpo todo ou de metade do corpo, né? Então, a gente tem que ter cuidado da maquiagem e ela não ficar tão fraca a ponto de não aparecer nessas fotos, tá? Então, a gente começa pensando bem sobre a sobrancelha, né? Ela não pode ser clarinha demais, porque senão a sobrancelha vai acabar ficando até sem desenho. Se você fizer a sobrancelha muito clarinha, ela vai ficar tão clara que ela não vai aparecer e aquele desenho que você fez na sobrancelha, ele não vai estar aparecendo e não vai dar aquela expressão que a gente deseja, né? De uma pessoa com um olhar levantado, um aspecto mais relaxado ou um olhar poderoso, dependendo do objetivo da foto, tá? Vou dar uma preenchidazinha rápida aqui, não vou falar de sobrancelha hoje, já falei já nas 2 semanas que se passaram. Aí vou só preencher rapidinho aqui. E aí, gente, a gente está vendo aqui essas maquiagens, é mais voltada para fotografia. E aí,
elas são maquiagens bem mais neutras, né? Bem mais delicadas do que se fosse uma maquiagem social, tá? A maquiagem social, ela é aquela maquiagem mesmo de brilho, de preto, de delineado exagerado. Enfim, você tem mais liberdade na maquiagem social, né? Mesmo que dependa do evento que a pessoa vá, digamos que o gosto pessoal dela manda mais do que é, do que a demanda do local ou do horário. Então, por exemplo, é uma festa à noite, a gente indica que você já faça uma maquiagem mais pesada, justamente porque à noite a iluminação é pobre, então se você não fizer uma maquiagem mais forte também você não vê muito bem, tá? Mas se a pessoa não estiver acostumada a maquiar, a gente não vai, digamos que obrigar ela a fazer uma certa maquiagem, né? A gente vai indicar, mas aí se ela não for acostumada a se maquiar ou não gostar, a gente acaba que faz o gosto dela, e assim mesmo como se fosse o contrário, né? Já a gente, por exemplo, no book gestante, a gente indica muito a pessoa fazer uma maquiagem natural, né? Para remeter à maternidade e tudo. Então, a gente indica, mesmo que não seja muito do estilo da pessoa, é o que a gente indica, porque vai ficar estranho ali, né? Você toda meiga, com a sua barriga ali, né? Com aquelas roupinhas fofas e uma maquiagem mais pesada, né? Realmente não combina muito. Mas, por exemplo, se a pessoa for para um casamento durante o dia e tiver muito costume de fazer um olho preto sempre ou de passar batom vermelho, no final das contas é o estilo dela que vai mandar. Por ela já ser acostumada e por ela já ter aquele estilo, já vai ficar muito mais natural para ela do que se fosse uma pessoa que não estivesse acostumada a fazer aquilo, tá? Então, a gente sempre tem esses dois limites, o gosto pessoal da pessoa e as técnicas, né? Então, a gente tenta fazer uma média disso para entrar num consenso, né? Para o cliente sair o mais satisfeito possível, tá? E aí, a semana passada a gente fez um olho, né? E hoje eu vou fazer olho também, tá? E a gente vai fazer um delineado hoje, um delineado gatinho, tá? Porque o delineado gatinho ele também entra como uma maquiagem clássica para fotografia, tá certo? O delineado gatinho ele não é uma maquiagem de moda, ele é uma maquiagem clássica. Então ele pode entrar aqui sim na maquiagem de foto, tá? A diferença só vai ser a questão do exagero, né? Hoje em dia a gente tem umas variações de delineado que fica uma coisa bem exagerada, mas no caso do delineado para fotografia, é um delineado bem mais. Aquele delineado normal, né? O gatinho normal. Sem muitos, sem muitas variações. Vou só contornar aqui na parte de baixo para a gente começar o olho, tá? Gente, vocês nem fizeram o da semana passada, né? O que foi que aconteceu, hein? Vocês nem me mandaram foto? Acharam complicado, acharam fácil demais, ou não gostaram, ou não tiveram tempo? Como é que é? Me respondam aí rapidinho. Eu não Oi. tive tempo, por conta que eu trabalho no hospital e eu trabalho direto, só que eu folga no final de semana. Tu trabalha no hospital, né, mãe? Mas eu vou tentar fazer amanhã. Consigo. Tá certo. Tá certo. Aí acaba que vai ficar um pouquinho sobrecarregada, né? Porque são dois, mas tu pode fazer da seguinte maneira, de fazer de um jeito, e o outro olho de outro, assim, se tu quiser ganhar tempo, né? Mas se não, aí tu que sabe. Tá certo. Mas é bom fazer, porque aí tu vai treinando, tu vai vendo o que é que tu vai errar, porque às vezes a gente acha até que sabe fazer, aí chega na hora a gente tem uma dificuldade ou outra, que às vezes pode ser até simples, mas se você não treinar, aí, meu filho, é como se ficasse virando uma bola de neve, né? Alguém falou aí no bate-papo que eu não vi, deixa eu ver aqui. Só um instante. Bom dia. Qualquer ocasião deve ser feita a sobrancelha. Thalis Nara disse que não teve tempo. Samara perguntou: qualquer ocasião deve ser feita a sobrancelha?
Gente, na maioria das vezes, sim. Quando é que a gente não faz a sobrancelha, assim, né? Ou quando a pessoa já tem a sobrancelha muito bem desenhada, muito escura, e realmente você não vê necessidade de preencher nada, tá? Ou então, se, sei lá, a pessoa tem uma micro, né? O desenho dela já está todo feito. Mas, assim, normalmente a gente dá pelo menos um retoquezinho. E esse contorno aqui que eu estou fazendo agora, normalmente a gente faz também, toda a sobrancelha. Mesmo que, por exemplo, minha sobrancelha já tem um desenho ótimo, já tem, é bem preenchida, não preciso de nada. Mas mesmo assim, a gente ainda faz esse contorninho, que é para deixar o desenho dela destacado, tá? Mas só nessas ocasiões. Qualquer outro tipo de, por exemplo, se a pessoa tiver alguma falha, né, ou a sobrancelha assimétrica, ou qualquer coisa do tipo, a gente vai estar dando uma melhorada aí na sobrancelha. E a outra opção de não fazer é caso a pessoa não queira, né? A gente também não vai poder obrigar, a gente vai conscientizar da importância de fazer, né? Que vai melhorar ali o desenho do rosto dela, o olhar. Mas se a pessoa não gostar, se tiver algum, às vezes a pessoa tem algum trauma, e aí a gente não mexe, né? Mas são só em ocasiões bem limitadas mesmo, né? Ó, gente, delimitei aqui a parte de baixo, para a gente começar. Tá? A parte de cima, depois eu faço. Sempre quando eu estou contornando aqui a sobrancelha, eu tento ao máximo esse cantinho aqui, ó, levantar o máximo que eu posso. Então, se tiver um pelinho ou outro aqui sobrando, eu tento cobrir com corretivo para eu ganhar espaço, tá? Tanto eu ganho espaço para fazer o meu esfumado, quanto eu vou ganhar altura aqui, né? Que é o que a gente quer para deixar o olhar levantado, tá? Então, gente, hoje a gente vai continuar fazendo os olhos, né, voltado para a foto, mas eu vou fazer um olho, digamos que menos regrado, né? Semana passada a gente fez um que ele era para foto em ambiente interno, né? Então ele era um pouco mais severo da questão de não poder ter brilho, e tudo mais, que é a principal na parte do olho é isso, e tipo, a gente fez um esfumadinho, tá? Hoje a gente vai fazer um esfumado também, só que eu vou poder botar uma cintilância aqui no comecinho e vou fazer o delineado, tá? Então, como sempre, eu vou escolher um tom de sombra que me dê um degradê natural, tá? Como assim natural? Eu vou evitar escolher cores muito vivas, muito chamativas, tipo, eu não vou fazer com um lilás ou um pink ou um azul, coisas que fujam muito da tonalidade neutra. Eu vou ficar mais nessas variações aqui, desses mais rosinhas ou até laranjas, né? Deixa eu ver, cadê o laranja? Ou esse, né? Mais nesses tons, tá? Vou usar esse, ó. Ou esse. Deixa eu ver. Esse aqui já é muito escuro, então eu vou nesse, tá? Essa paleta aqui é da Morphe. É porque eu sou assim, eu sempre tenho uma paleta por fases de estimação. Tem época que eu uso muito ela, e tem época que eu uso muito outra, e por aí vai. É porque eu gosto de paletas que elas me deem várias possibilidades em uma só. Então, essa daqui, como ela tem muitos tons e tem marrom, que normalmente é o que a gente usa bastante, eu gosto muito de usar ela, porque eu não preciso ficar trocando de paleta direto, entende? Vamos começar. Tiro aqui a marca da linha que tava. E aí vou começar com aquele coralzinho, né? Aquele rosadinho, tá? Não sei se vocês lembram, né? Como é que a gente faz o esfumado. Mas primeiro a gente aplica. Eu não sei se foi a mesma cor da semana passada. Ou se foi parecido. Acho que foi essa cor também que eu usei. Vou levar essa aplicação de sombra até a metade do olho, ó. Quer dizer, eu considero a metade do olho aqui onde tem a bolinha, tá? Então, sempre quando eu falar metade do olho, vai ser aqui, essa região. Ó, vocês veem que eu trouxe só até aqui.
O final do olho, o canto externo é aqui e aqui é canto interno, tá? Então, vou do canto externo, aplicando até o meio. E aí, eu vou levando eu vou subir ela só até, ó, mais ou menos aqui. Fica a largura aqui do cabo do pincel de distância da sobrancelha. Por isso que eu deixo essa distância aí bem até uma distância grande, para que quando eu vai esfumar, ó, que eu vou fazer isso agora, eu tirei o excesso do pincel, né? Limpei ali na toalhinha. A Talisnara tá com problema na internet, é? Deixa eu ver aqui. Certo. Fica aí do jeito que der, só para escutar e depois, quando tu for assistir, aí vai dar uma complementada, né? Tipo tu vai reforçar o aprendizado. Gosto de fazer esse primeiro esfumado com o pincel pequenininho, ó, lembrando de que o esfumado é só na bordinha. Não vou fazer esses movimentos aqui dentro, é só por fora. E aí a gente já tirou aquela marcação feia que tava, tá? O olho para fotografia, nenhum olho pode ter marcação, mas o olho para fotografia em especial, ele não pode ter nenhuma marcação, porque senão a gente vê tudo de longe. Então tem que ser bem delicado. Por isso que eu gosto de escolher essa primeira cor, uma corzinha bem até parecida com o meu tom de pele, porque aí eu vou conseguir fazer um degradê, né, da, da parte da cor da minha pele para um marrom mais escuro, sem eu conseguir ver muito as divisões, né? E aí, gente, tomara que próxima semana já dê o presencial, né? A nossa expectativa é essa, viu? De que próxima semana nossas aulas sejam presenciais, né? Acredito que segunda-feira a escola já volta a funcionar. E aí, sábado, nós estaremos lá. Aí a gente fica falando lá no grupo, né, para atualizar, para confirmar, porque realmente a gente sabe que essa época tudo pode acontecer, mas a gente fica lá atenta. Mesma coisa aqui do outro lado. Coisa linda, sem esfumar, meu Deus. Vou limpar o pincel. Tirei o excesso. É sempre bom, gente, limpar, tá? Antes de fazer isso daqui. E aí, gente, na hora de que você está fazendo esse esfumado, é onde você vai dar as correções no formato de olho da pessoa, né? Você vai harmonizar melhor. Então, por exemplo, se a pessoa tiver o olho caidinho, é com o esfumado que você vai ajudar a levantar. Se a pessoa tiver o olho muito pequenininho, é no esfumado que você vai aumentar esse olho. Quando a gente leva a sombra até aqui perto da sobrancelha, a gente está aumentando a dimensão do olhar, tá? Não é assim que é bonito, que a gente quer que apareça. É muito mais do que isso. É justamente porque a gente quer, quando a gente esfuma aqui, até mais ou menos essa altura, a gente está dando uma nova dimensão ao olho, tá? Peguei aquele pincel mais fofinho e vou dar o acabamento na borda. Apesar de que já está bem esfumado, mas eu vou garantir esse esfumado, né? Porque eu não sou trouxa. Gente, eu vou botar uma segunda camada da sombra aqui, ó. Só para dar uma pigmentaçãozinha melhor mesmo. E vou esfumar, tá? Ó, a gente não vê nenhuma divisão, tá? O objetivo é esse. Aí, eu vou usar um marrom mais escuro, tá? Vou usar esse daqui, ó. Tá? Como na semana passada a gente usou esse, ele era mais escuro, ó.
como vai ter o delineado, e eu quero que esse delineado ele apareça, né? Então, eu não vou escurecer muito para o delineado ficar destacado. Apesar de que meu olho não cabe um delineado muito grande, mas como o foco vai ter esse delineado, né? Então, a gente vai valorizar ele, tá? E aí, vou para o marrom escuro, ó. Mesmo pincel, não fico trocando de pincel. Vocês veem que eu pego dois e só fico respeitando a ordem. Tipo assim, se eu sei que tem gente que gosta de fazer um olho todo de uma vez e depois é que vai fazer o outro. Quando você faz isso, normalmente você acaba usando mais pincéis. Porque aqui vocês viram que eu usei uma tonalidade e fiz a mesma coisa no outro olho. E só fui para uma cor mais escura quando eu terminei esse do coral, tá? Então, o que é que acontece? Também acontece de você poder, né? Existem técnicas que você começa esfumando a cor mais escura e depois você vem para mais clara. Eu também não gosto de fazer assim, justamente porque se eu começar a dar mais escuro e for para mais clara, eu vou ter que trocar de pincel. O meu pincel, esse daqui, ele estaria escuro, então não serviria para eu fazer a cor mais clara, tá? Então, o raciocínio é mais ou menos esse. Aplicando o marrom aqui para dar profundidade nessa região. Ah, continuando falando dos formatos de olhos, né? Por exemplo, o nosso olho, ele tende a ser inchadinho, né? Gordinho. Às vezes, até quando a gente acorda, o olho está mais inchado do que o normal. E, normalmente, na maquiagem, a gente tenta desinchar o olho, justamente porque o olho inchado, ele dá esse aspecto de cansaço, de que você acordou agora, de que você está cansado, né? Então, quando a gente faz esse esfumado marrom, o marrom ele é uma cor escura, né? Porém, ele é uma cor, é uma variação do nosso tom de pele, né? O marrom nada mais é do que muito parecido com como se fosse um bege mais escuro. E nossas peles, elas variam entre beges, né? Seja o bege claro, bege médio, bege escuro, bege muito escuro, tá? Então vai variando. Então o marrom ele é uma variação da tonalidade da nossa pele. E aí, quando eu aplico ele aqui, eu dou uma certa profundidade no meu olhar, vou desinchar um pouquinho, até de forma mais natural. Eu não sei se vocês já repararam nas atrizes de novela. A atriz de novela, normalmente, a maquiagem delas é uma coisa mais simples do mundo na questão de ser só um marrom esfumado no olho todo. Do começo ao fim, eles esfumam um marronzinho aqui, tipo, mais ou menos dessa cor que eu estou aplicando agora. Por quê? Justamente para tirar o cansaço, né, o aspecto de cansaço das atrizes. Porém, eles não podem fazer uma maquiagem muito exagerada, porque ali a personagem muitas vezes está no dia a dia dela, está dentro da casa dela, está no trabalho. Então, eles não podem fazer uma maquiagem super exagerada que vá fazer a personagem perder essa simplicidade. Então, podem prestar atenção, como nas novelas normalmente, muitas atrizes estão com essa maquiagem de só um marronzinho na pálpebra móvel e sobe só um pouquinho, assim, nada demais, tá? Depois vocês reparem e me dizem. Porque depois que a gente começa a estudar maquiagem, a gente começa a reparar em tudo, tá? Gente, dessa mesma paleta eu tenho uns cintilantezinhos aqui, ó, tá vendo? Que eu poderia usar, mas eu quero um cintilante um pouco mais claro. Aí eu vou pegar essa outra paleta aqui que também é da Morphe, ó. Só que ela só é cintilante. Aí eu vou usar essa corzinha aqui, ó, como se fosse mais clarinha, ó, tá vendo? Essas assim. Tipo um bege claro, cintilante, tá? O porquê que eu vou querer usar cintilante hoje? Porque essa nossa maquiagem ela é uma maquiagem mais para ambientes abertos. E vocês lembram que a gente já conversou que normalmente o que tende mais a estourar é quando a maquiagem de estúdio, porque é um ambiente fechado, muita luz artificial e tem muito flash da câmera muito perto. No caso dessa maquiagem aqui, normalmente em ambiente aberto as fotos são mais distantes, né? E não tem aquele ambiente fechado e a luz artificial. O ambiente aberto com essa luz aqui, que é uma luz do sol mesmo, né? Então vai ser muito mais difícil a maquiagem estourar. O risco é quase zero, tá?
E aí, antes de aplicar o cintilante, eu vou aplicar um pouquinho daquele fixador, que eu até usei na aula passada também, ó. O fixador dessa paletinha aqui, mas pode ser um outro fixador de sombra ou de glitter, né? E pode ser em outra textura, só não pode ser a cola de glitter, tá? A cola de glitter, ela não vai funcionar aqui pra gente. E aí, eu vou pegar aqui Vou usar esse pincel aqui para aplicar esse fixador. O fixador, ele só vai me ajudar a intensificar a cor dessa sombra. Posso usar sem isso daqui? Sem o fixador? Pode, né? Só que como eu quero que essa sombra ela realce mais, eu vou aplicar. As sombras opacas, elas precisam mais desse fixadorzinho antes de aplicar, como a gente fez a aula passada. Por quê? As sombras opacas, elas tendem a ficar mais mortinhas, elas já são uma cor mais mortinha, mais sem vida, né? Não tem brilho, não tem muita pigmentação, no caso das sombras claras, né? E aí você vai e bota um fixador, aí ela não vai aparecer quase nada. E aí a gente sempre é bom colocar. No caso da cintilante, não é tão fundamental, mas eu gosto de usar mesmo assim para dar um realce, tá? A cintilante normalmente ela já aparece bem. E aí, gente, eu vou dizer para vocês o limite que a gente pode usar brilho na maquiagem para foto, no caso de foto em ambiente aberto, tá? Gente, eu apliquei, ó, dei batidinhas, tá? Mas vocês veem que ainda tá a marca tem uma marca do fixador que dá para ver bem, ó, né? Ele é tipo uma cor de corretivo, tipo a cor de corretivo que eu usei. Aí eu vou vir com o pincel gordinho e vou esfumar toda a borda dele também. Não vou esfumar dentro, porque senão eu vou tirar toda a fixação. Mas vou esfumar a borda justamente para quando a sombra cair aqui, ela cair também esfumada. E vai dando dor nas costas. Vou usar um douradinho. Aquele douradinho que eu mostrei, tipo, ele é um begezinho, ó. Eu vou aplicar a sombra nesse comecinho. Você pode usar um douradinho, ou um rosado, ou um branquinho, tá? O branquinho, ele é um pouco mais delicado, porque tudo que tem pigmentação branca tende a estourar mais fácil, tá? Mesmo que seja em ambiente aberto, a gente tenta evitar ao máximo que essa sombra muito branca, ela vai estourar. Então, evita. Apliquei, ó, dando aquelas batidas. E aqui nas bordas, eu vou fazer a mesma coisa. A gente vai virar até um... É repetitivo, mas eu quero ver vocês esquecendo de fazer isso aqui, viu? Ó, esfumei lá e esfumei cá. Esse é o limite do brilho que a gente pode usar na maquiagem para fotografia, ó. Ele tem o brilho da cintilância, mas não é aquele brilho com glitter, se é que vocês me entendem, né? Porque assim, ó, por exemplo, esse daqui é o brilho cintilante. Vou botar aqui no meu dedo. Esse é o brilho cintilante. Ele é literalmente ele como se saísse uma luz dele, né? Mas não é aquela coisa que você vê a partícula de glitter, de brilho, a partícula de brilho, tá? Deixa eu só pegar aqui um para mostrar para vocês. Aí eu vou mostrar para vocês o brilho do pigmento. O brilho do pigmento, você já vê, tem umas partículas, né? Uns grãozinhos. E cada grão desse, ele brilha, ó. É totalmente diferente. A cor é diferente, tudo bem, mas só para mostrar para vocês a textura, tá? E aí, esse brilho aqui, a partir desse brilho, a gente já não usa na maquiagem para foto, independente se for ambiente aberto ou fechado, tá? Esse daqui, ele é até permitido, ó, porque ele é só uma luzinha, mas esse aqui que tem partícula de glitter, a gente já não pode. Isso daqui, ele é só pigmento, tá? Ele não é glitter. A partícula de glitter que eu digo é esses grãozinhos que vem brilho, tá? Então,
Só para vocês entenderem a diferença. Deixa eu fazer aqui no outro olho. Eu esfumei esse outro, não lembro. Aparentemente está esfumado. Acho que tá. Então vamos lá. Sempre que eu aplicar uma sombra, principalmente a sombra, principalmente quando for uma sombrinha mais clara, ela vai necessitar de você depositar para ela aparecer a cor. Se eu faço isso com os marrons para ele pigmentar mais, quem dirá com a sombra mais clarinha, que tem uma pigmentação mais fraca, tá? Então, sempre lembrar de ser depositando. Isso no borda. E aí, gente, vou agora fazer a parte do delineado, tá? Tá tudo bem aí com vocês? Alguma dúvida? Tá de boas? Vou procurar o pincel. Acho que a parte de procurar pincel é a parte que o maquiador mais se perde, viu? Porque a gente pode organizar os pincéis do jeito que for, mas chega na hora de procurar, parece que o pincel some. Vamos lá, né? E é um bem específico, achei. E ele é pequenininho ainda. É um pincel de delineador. Vou usar o delineador em gel, mas você pode usar também o líquido, porque para fazer delineado gatinho não tem tanto problema em ser... não tem problema de ser nem líquido, nem em gel, tá? Qual vai ser a diferença? Só um instante, é porque eu estou diluindo aqui, tá, gente? Vai ter que assistir a aula de novo, né, Thalisnara? Tá muito ruim aí pra ti. Complicado, né, gente? São muitos fatores. E a internet tem dia que não ajuda mesmo. E a Thalisnara sempre está nas aulas. Qualquer coisa já sabe que fica gravada, né? Gente, estou diluindo aqui o meu delineado. Meu delineador. O delineador é o produto. O delineado é a obra de arte que eu vou fazer, né? Vou ter uma gotinha de diluidor, vou botar outra. E, de preferência, um delineador que não seja brilhoso. Por que que eu digo isso? Porque tem alguns delineados que tem uma certa... Parece uma cor de grafite, assim, ele vê um brilhinho. Mesmo que seja pouquinho, não é interessante, tá? É bom que seja opaco. E aí, gente, vamos começar, ó. Vou levantar o meu queixo. Primeiro, o primeiro passo que a gente faz, né? Depois de diluir o delineado, no caso o meu que é em gel. Se o seu for em gel, você vai precisar de diluir, tá? Vou usar um pincel assim, ó, chanfradinho. Tá vendo que ele fica bem fininho quando eu aperto ele, ó? Justamente para facilitar na hora de fazer o traço, tá? Outra coisa, você tem que olhar o seu olho aberto e de frente. O seu olho é o olho da sua cliente, tá? Então, você vai olhar o seu olho aberto e de frente. Você sorri para ver que tamanho que vai ficar de espaço aqui nessa região, ó, tá? Normalmente, o medo que a gente tem é de ficar carimbando, né? De não valorizar o olho. Então, ó, o espaço é bem pequenininho, eu vou ter que respeitar isso, tá? Então, o meu delineado ele não vai sair tão grande, tão grosso. Comece carimbando um pouquinho de delineado aqui no finalzinho do olho.
e vou deslizando ele pela raiz no sentido do começo do olho, tá? Não se empolgue em engrossar esse delineador, esse delineado. Gente, porque assim, ó, a gente tende a querer ficar engrossando o delineado justamente para ir corrigindo, né? Então, já que você sabe que você vai ter que engrossar para ir corrigindo, começa ele bem fininho, para justamente depois você ter espaço. Se você já começar muito grosso, você não vai ter espaço para a correção depois, se você precisar né, ajeitar, igualar o outro lado, tá? E aí a gente ainda tem um fator de assimetria. O que que é isso? Por exemplo, o meu olho, ele é um pouquinho menor do que o outro. Se eu não me engano, esse daqui ele tem menos espaço. Normalmente ele carimba com mais facilidade, tá? Então eu também tenho que ter esse cuidado. Gente, nesse cantinho de dentro, vem um bem fininho, ó, usando a ponta mais fina do pincel. Para chegar aqui no cantinho. Tente fazer um traço contínuo para ficar retinho. Se você tem problema de coordenação motora, eu sugiro você treinar o delineado antes de fazer a parte da sombra. Então, você treina, se der errado, dá para você apagar, tentar de novo. Tá entendendo? Porque se você fizer a sombra e depois for fazer o delineado e der algum problema, aí você vai se frustrar, porque deu errado, mas aí é a primeira vez, você não tem costume. Né? Então, o que eu sugiro a você é você fazer o treino do delineado antes da sombra, se você tiver alguma insegurança com ele, tá? Fazer aqui do outro lado. Quem tem um olhão, meu filho, isso aqui faz sem medo, né? A gente que tem um olhinho pequeno aqui insiste em usar delineado. E depois fica todo tremendo na hora de fazer. Fiz aqui o meu delineador básico. Esse daqui a gente chama de delineado simples, tá? Que é aquele delineado mesmo que a gente pode fazer em maquiagens mais discretas. Na semana passada a gente fez, ou em olhos que não cabe o delineado gatinho, pelo olho ser muito apertado. Se precisar fazer o delineado mais simples é esse, né? Que vai só na raiz do cílio. Começou aqui, onde meu cílio termina, e foi lá até o comecinho. Às vezes é bom dar uma puxadinha para você ganhar firmeza, porque a pelezinha do olho é muito fina e pode ficar molezinha. Então, quando você puxa, ajuda, tá? Então, fiz aqui o meu delineado simples. E daqui, a partir daqui, eu vou puxar. Vou puxar aqui, tá? Se você tiver o olhinho apertado, menor do que o meu, você tem que ter cuidado de não carimbar lá em cima. Então, você pode esperar secar, dar um tempinho de olho fechado para dar uma secada. E até eu vou ter que ter cuidado de não abrir demais o olho, né? Porque ele não está molhado. Então, vamos lá fazer o puxadinho. Qual é que é a referência de a gente fazer o puxadinho do delineado? Posso usar a mesma referência da sobrancelha, quando a gente faz aquelas medidas, né? Ó. Posso usar a mesma referência da sobrancelha. Aí você pode até fazer um risquinho de sombra aqui, ó, se você quiser ajuda. Se você não tiver costume, aí faz logo dos dois lados para você ter a mesma referência dos dois lados, tá? Ou você pode ter a referência aqui da linha d'água, por exemplo. O nosso olho, ele é tipo um meia-lua, né? Aqui, ó, a linha d'água. E aí o delineador, ele é como se continuasse aqui, ó, para cima, tá? Como se fosse a continuação reta dessa linha d'água. Então, você tem essas referências. E aí você vai fazendo o que você achar mais seguro, tá? Ainda ficou a marquinha aqui mesmo da sombra. E aí, gente,
Sempre é bom fazer de olho aberto, sendo em você ou sendo na cliente, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o meu traço, como é que chama? Meu traço de referência. Tento não botar muita força nesse traço, tá? Ele tem que ser fininho. Se você não conseguir com esse pincel chanfradinho, você pode fazer com esse, ó. Esse daqui ele é muito bom para fazer pontinhos de delineado, justamente porque ele é muito fino, ele já vem na medida certa. Então, ó, botando pouquinha força no pincel. Fiz o meu traço. Já vou fazer o mesmo traço no outro olho para eu conseguir fazer os dois na mesma direção e depois eu vou fechar. Depois eu vou fechar esse delineado, tá? Vou completar. Agora eu vou olhar aqui pro espelho. Porque essa segunda parte é a parte mais difícil. Porque você tem que, além de fazer o traço, você tem que fazer simétrico com o outro lado, tá? Se por acaso não ficar simétrico, não tem problema, tem formas de corrigir, tá? Eu vou mostrar para vocês. Mas só enquanto tá na parte do tracinho, tá? Então, se for de errar, a hora é agora. Fiz um traço, ele ficou mais para baixo do que o outro, olha, bem de frente para você ver. Aí agora eu consegui levantar mais ele. Ó, isso daqui eu tinha feito ele um pouquinho mais para baixo, mas eu vou apagar essa parte aqui, ó. E aí ele vai ficar mais levantadinho. Tô olhando de frente, tô vendo que tá simétrico. Aí eu vou poder continuar o meu delineado, tá? Eu vou fazer aquele puxadinho daqui para cá. Mas eu não vou fazer bem da ponta, porque se eu fizer bem da ponta, eu vou deixar essa ponta grossa. E a minha intenção é deixar essa ponta fininha, tá? O delineado, a intenção é ele vir grossinho aqui e afinando conforme vai chegando na ponta. Então, eu vou fazer esse puxadinho aqui a partir do... um pouquinho depois da ponta. E vou ligar lá naquele delineado simples. Deixa eu olhar aqui no espelho. Pelo celular, não tá misericórdia. Vou devagarzinho, não precisa respirar nem falar. Vai só rezando que vai dando certo. Liguei, né, a parte do tracinho até o meu delineado simples, tá, gente? E aí vou olhando de olho fechado de vez em quando, porque essa conexão aqui tem que ficar retinha, tá? Então eu vou dando uma ajeitadinha de vez em quando para ele tentar ficar mais retinho. Esse delineado em gel meu, ele já tá meio velhinho, assim, já tá perto do fim, e ele seca muito rápido. Eu querendo olhar a vida alheia ali. Fechar aqui o olho e vou tentar deixar mais retinho um pouco aqui isso. Olha, ele ficou mais reto, tá vendo? A intenção é essa. Quando você abre, ele fica uma curvinha e quando você fecha, ele fica reto, tá? A, a técnica correta do delineado gatinho é essa, porque às vezes o que eu vejo muito são delineados mais arredondados, tipo assim, eu vou fazendo isso só pra vocês verem. Tipo, você conecta, ó, mas você não dá esse acabamento, e tá vendo que ele fica tipo arredondado aqui, tanto de olho fechado quanto de olho aberto. Esse daqui, ó, ele valoriza mais o olhar do que esse. Fica tipo um delineado pobre, tá? Ele fica um delineado amador, tá certo? Então, quando vocês forem fazer, lembra desse detalhezinho de deixar reto aqui essa parte de olho fechado, ó, tá? Ai, gente, outra coisa, quem tem problema de vista, vai ter uma dificuldadezinha a mais, né, de fazer, porque você tem que ficar com o olho aberto, outro fechado, assim, bem, vendo bem de pertinho. Mas nada é impossível.
Já tive um aluno que tinha problema no olho, problema sério, assim, e ele pelejava muito. Nossa, ele tinha muita dificuldade, gente, no delineado. Mas, né, aquela coisa. Eu incentivava muito ele a treinar, e ele teve que treinar mais do que os outros, digamos assim, para conseguir, mas conseguiu. Hoje em dia ele faz impecável o delineado, tá? Então, aquela coisa. Mesmo que o seu ritmo seja mais devagar, mais acelerado que os outros, né? É o seu tempo, não tem que ficar comparando nada. Enquanto você tiver força de fazer, de treinar e estiver gostando daquilo que você está fazendo, eu acho que é o que vale, né? Então, gente, treine, aproveite que é uma vez na semana, amanhã é domingo, hoje é sábado à noite, se maquia para ficar na sala, faz um jantarzinho diferente, né? Treina essa maquiagem, vai valer a pena. Ó, ele já fica um mais grossinho aqui nessa região, né? Dá um desenho mais bonito no olho e quando eu fecho ele tá mais retinho, tá? A intenção é essa. Feito o acabamento do meu delineado, eu vou agora limpar essa região aqui, justamente para deixar essa ponta bem fininha e tirar esse qualquer tremidinho que tenha ficado nessa região, tá vendo? Com um tremidinho aqui, a ponta ela pode ficar mais fina e é isso que eu vou fazer nesse momento, tá? Vou pegar corretivo ou base. Eu dou preferência por ser a base da cor da sua pele, já que você vai usar o mesmo esquema aqui de cima da sobrancelha, que eu gosto de usar a base da mesma cor, aqui também, tá? Justamente porque se você usa um corretivo e for diferente da cor da sua pele, uma textura muito grosseira, na hora de você limpar, quando você botar a base por cima, pode ser que fique aparecendo, tá? Então, tenha esse cuidado. Ó, gente, vou limpar aqui embaixo, tá? Então, vou devagarzinho, ó, vou chegando perto e vou fazendo esse movimento de deslizar de dentro para fora. E aí, quando eu chegar bem rente ao delineado, eu vou afinando essa ponta. E embaixo já ficou bem retinho, certo? E sempre dar as batidinhas. De dentro para fora. Cuidado para não exagerar na hora de limpar. E tirar muito do delineado, tá? Então, vá aos pouquinhos. E aí, nessa hora também, você vai comparando com o outro lado. Ó, esse daqui ficou mais bonito, então eu vou mudar um pouco esse. Que é bem aqui. Dá uma afinadinha. Olho de frente, está parecido, né? Aquela coisa. É que nem sobrancelha, são irmãos, mas não são gêmeos, né? A gente tenta fazer o mais parecido possível, mas... E nem irmão gêmeo, né? Nem sempre irmão gêmeo é igual ao outro. Então, gente, vamos respeitar aí, né, também. Chegou no limite, ele tá simétrico, tá parecido, então, show. É por aí que a gente para, tá? Porque se a gente ficar tentando consertar mais, mexer mais, aí fica aquele delineado, aquele velho meme, né? Ficou delineado enorme, grosso, e você não tem mais como corrigir. Então, a partir de cima é isso. Deixa eu só passar aqui Vou passar a máscara e vou fazer aqui a parte de baixo, que eu acho que semana passada eu não fiz a parte de baixo.
Eu acho que já estava tão tarde e eu queria falar de cílios e eu acabei não mostrando, mas hoje eu vou dar prioridade a ele. Como a gente viu os cílios semana passada, eu vou dar prioridade para essa parte de baixo. E aí depois a gente, se der tempo, a gente vai para o cílio. Mas já vou deixar aqui a máscara. Já vou passar aqui uma máscara de cílio que já dá um efeito. O modelo dos cílios seria perfeito eu usar o mesmo da semana passada, né? Porque justamente ele é aquele modelinho que ele é menorzinho aqui e maior na ponta, então super combina com o delineado, tá? Vocês veem que eu passo dentro e fora, né? A máscara de cílio. Aqui na parte de baixo, vou só esfumar um pouquinho de corretivo para a gente ter. Normalmente, essa parte de baixo aqui eu faço depois de terminar a pele toda, tá? Então, quando vocês forem fazer, se vocês vão fazer a maquiagem completa, podem fazer a pele todinha, termina, aí você vem para essa parte. Se você tiver medo ou insegurança de fazer essa parte, aí você pode fazer logo após passar toda a parte cremosa no rosto. E aí, por acaso, se borrar, como tá ainda na parte cremosa, de base, corretivo e tal, aí você vai conseguir ajustar de boa, tá? Agora, depois que passa o pó, é que é um pouquinho mais complicado de corrigir se borrar alguma coisa, tá? Então, se você não tiver costume, aí você pode fazer logo após a base, tá? Aqui eu vou só passei um pouquinho do corretivo para me dar uma basezinha. Porque eu não posso passar essa parte de baixo sem, sem passar nada. Por quê? É a mesma coisa da sombra na parte de cima. Se eu aplicar a sombra direto na minha pele, ela não vai fixar muito bem, tá? Então, eu tenho que botar um pouquinho de base aqui, o corretivo, para me ajudar a fixar, tá? Mas como normalmente a gente faz depois da pele, aí já tá tranquilo. Eu queria até que vocês fizessem o treino da semana passada, porque teve aplicação de cílio, né? E eu sei que as meninas que começaram o módulo na TV e Foto, né, que são alunas novas, com certeza elas vão ter uma curiosidade, uma dificuldade na parte dos cílios, tá? As meninas que já vieram do módulo de maquiagem social, com certeza já sabem aplicar tranquilamente, né? Mas quero ver todo mundo se estão se garantindo no cílio. Uma boa maquiadora sabe aplicar os seus cílios, né? Nos outros é mais fácil, eu acho. Gente, para fazer o esfumado na parte de baixo, vou usar um pincel bem pequenininho, que seja gordinho e pequeno. Por quê? O gordinho, para ele ajudar a esfumar, né? Para não deixar nada marcado. E pequenininho para se encaixar justamente nessa região do olho, que é uma região bem estreita. E eu não tô achando o pincel que eu quero, mas eu sei que ele tá aqui. Eu lavei todos os pincéis ontem, botei todos aqui, achei. Ó, nessa região do olho eu posso usar dois tipos de pincéis. Ó. Posso usar esse que a gente chama de pincel lápis, né? Que ele é fininho, ó. E aí você vai esfumar aqui, ó. Ou pode usar esse, ó. Ele é fino de um lado e mais larguinho do outro. E aí você vai encaixar ele aqui, ó. Tá?
E esse esfumado, gente, eu uso as mesmas cores que eu usei em cima. E você tem a opção de escurecer um pouco mais, se você quiser, tá? Então, eu vou começar com a mesma sombra que eu usei em cima, que foi aquela cor mais coralzinha, tá? Vou usar esse pincel lápis aqui. Começo esfumando bem aqui do canto externo, pelos mesmos motivos da parte de cima, tá? Por exemplo, eu venho com uma sombra aqui, ó, se ela vier em excesso, aqui ele vai ficar bonito, porque aqui ele aceita muita sombra. Aqui eu não posso começar daqui, se vier muita sombra marrom, não vai ficar legal, porque aí não pode ter muita sombra, tá? Ó, então vou aplicando. Cada vez que eu baixo o pincel é porque eu tô pegando mais sombra, tá? Ó, eu gosto desse daqui porque ele respeita o tamanho do olho, né? E só de você fazer um vai e volta, ele já esfuma. Não vou levar até o canto da lágrima, ó, levo só até mais ou menos aqui. Quem tiver problema de sensibilidade no olho, essa hora que é sofrida, né? Ó, fiz uma camada bem... Peguei várias vezes sombra para ficar bem pigmentado, tá? E vocês podem ver, já comparando ao outro olho que não tem nada ainda, como o olho já aumenta a dimensão, tá? Então, é muito justamente do efeito que você quer dar a esse olho. Quando você quer aumentar o olho, você tem que aumentar a dimensão dele para cima, para baixo, esfumando aqui, e também para o lado, quando você faz delineado, ou quando você esfuma a sombra um pouco mais para fora. Tudo isso vai dar uma nova dimensão ao seu olho, tá? Ó, a outra eu vou fazer com esse, para vocês verem a diferença. A diferença vai ser quase nada, eu acho, acredito eu. Não quero pagar de mentirosa aqui, mas é, ó. Esse daqui também eu vou fazendo um vai e volta, já vou esfumando. Não uso ele em pé assim, ó, porque não faz sentido. Vou usar ele deitadinho, que ele já vai encaixando aqui no formato do meu olho. Também não chego lá no cantinho da lágrima, ó. Vai perto, mas não vai totalmente. E aí, gente, aqui esse cantinho ele tem que conectar com esse delineado ou com esse esfumado que está em cima, tá certo? Pô, praticamente a mesma coisa, né? A diferença, assim, só... Gente, as diferenças, quando eu dou opções para vocês, as diferenças vão ser muito do que você prefere. Tem época que eu só uso esse, tem época que eu só uso esse. Então, é muito de gosto também, de função. Agora eu vou para o segundo marrom, que é aquele marrom mais escurinho, tá? A mesma coisa, ó. Começo a aplicar aqui. E aí eu já vou escurecer um pouco mais. E aí agora a gente pode comparar no outro olho, tá? Por exemplo, quando a pessoa não está acostumada tanto a se maquiar, ou quando é um evento de dia, por exemplo, se a gente fosse levar para maquiagem social, a gente poderia optar por cores mais clarinhas assim. Ficaria super bonito esse olho aqui para um evento de dia, por exemplo, né? Mas como é para foto, e a foto ela precisa de um pouco de expressão, se eu deixar só esse esfumadinho aqui, talvez a câmera não capte e acabe perdendo o formato do olho que eu quero. Então, o esfumadinho mais escuro ele vai ser fundamental, tá? Mas no caso de maquiagem social, a gente podia deixar ele clarinho se fosse do gosto da pessoa. E aí, aquela corzinha que eu passei primeiro, ela, mesma coisa do objetivo de cima. A função dela vai ser fazer uma transição bem legal, né? Para a cor do marrom, para ficar um escurinho aqui bonito, esfumado, não ficar aquela coisa marcada, tá? E aí eu vou usar uma terceira cor que a gente não usou na parte de cima, mas eu quero usar na parte de baixo justamente para deixar ele mais marcado. Na parte de cima, o escuro é o delineado, na parte de baixo vai ser esse marrom aqui, ó, que ele é o mais escurinho mesmo, tá? Então vou pegar ele, ó, quando a gente vai para cores mais escuras, ou marrom escuro ou preto, a gente vai ter mais cuidado, tá? Então, no caso aqui do marrom, ó, vou aplicando ele do final do olho, boto sombra mais na pontinha do pincel, ó. Eu tô pegando sombra, tipo assim, ó,
Aí tá vindo sombra só mais na ponta do pincel, não tô deitando, tá? Eu tô vindo assim, ó. E aí, conforme vai chegando aqui no comecinho do olho, eu vou suavizando. Vai vindo só o restinho que tá aqui no pincel. E aí, olha a diferença de um olho pro outro, tá? Mesma coisa, tanto vai depender do gosto da pessoa, quanto do objetivo que você queira, tá? Quanto mais escura a cor, mais perto da raiz do cílio. Por exemplo, a primeira cor, que ela é mais clarinha, eu vou deixar ela de uma largura X. A segunda cor, que ela já é mais escura, eu vou deixar de uma largura Y, que é mais fina do que a primeira cor. Aí, quando eu chegar na terceira cor, que ela é mais escura ainda, eu vou deixar ela mais fina do que a segunda cor. Justamente para fazer uma coisa do maior para o menor, tá? O esfumado do maior para o menor. Então, aqui o marronzinho, eu vou botando ele bem na raiz do cílio, ó. É como se ele fosse só aí nesse cantinho, justamente porque se eu engrossasse muito ele, ele vinha bater aqui, onde a sombra mais clarinha tá, e ficaria um olho muito pesado. Aqui, por conta do degradê que eu fiz, ele conseguiu vir suave e expressivo ao mesmo tempo, tá? Deixa eu ver que hora, gente. Gente, já é 11h12, tá? Essa era a proposta que eu queria mostrar para vocês, tá? Na parte de baixo do olho, eu não gosto muito de aplicar a máscara de cílio, porque o cílio daqui ele fica muito grande, fica aquele efeito boneca. Eu, particularmente, não gosto muito, tá? Mas se você quiser aplicar, se você gostar do efeito boneca, você vai passar ele assim, como se estivesse passando na parte de cima. Se você quiser só dar uma corzinha, você vai passar com o pincel, só a pontinha do pincel, pincel em pé, ó. Porque daí você não vai alongar muito o seu cílio, você vai só dar uma pintadinha, se ele tiver branco, de pó, ou se você quiser mesmo deixar ele aparecendo um pouco. Aí o efeito de boneca, ele é se você fizer assim, né? Puxar igual você faz no cílio de cima, aí ele vai ficar enorme. Eu não curto muito, né? Mas aí é de gosto também, tá? Tudo a gente pergunta, quando a gente tá maquinando, a gente pergunta, né? Pra saber como é que é. Porque tem gente que gosta desse rímel aqui embaixo. Gente, já é 11h14, né? Já tá com 1 hora de aula, mais ou menos. E pelo menos eu consegui mostrar para vocês exatamente o que eu queria mostrar, que era essa proposta do olho, que seria mais voltado para maquiagens em ambientes abertos, ambientes externos, né, com a luz natural, para esse brilhinho aqui da cintilância não dar nenhum problema no flash, Professora, tá? Oi, pode falar. vai colocar cílio? Não. Pronto, hoje eu já não ia colocar por conta do tempo, mas e na aula passada teve cílio, aí meu como já teve na semana passada e está gravado, então eu preferi mostrar essa parte de baixo para a parte de cima, para a parte do cílio eu não fazer, mas tem alguma dúvida? Não. Tá tudo tranquilo? Tá. Pronto, era só mais isso mesmo, mas essa maquiagem ela precisa de cílio também, como qualquer outra, né? Então Mas eu aí quando a gente usaria for esse, ó. fazer, pode botar, né? Claro, pode botar. Aqui é só mesmo porque eu tenho que fazer tudo com o tempo cronometrado, né? Então, Uhum. eu fico mais limitada, mas pode botar cílio, faz a pele completa, aquela pele que eu mostrei na primeira aula, tá? O que vai mudar é só a proposta do olho que foi da semana passada e dessa ficou diferentezinho, tá? Tá. Pode botar uma sombra cintilante aqui também, ó, nesse arcozinho da sobrancelha. Eu acabei esquecendo de colocar, mas vocês podem colocar também, tá? Ó. E é isso, gente. Há alguma dúvida assim a mais? Pronto, coloquei, ó. Aí dá um brilhinho bem sutil. E aí vocês tentam reproduzir essa ou a da semana passada. A da semana passada ela é um pouquinho mais simples, né? Porque não teve delineado, foi só o esfumado mesmo, mas o esfumado acabou ficando mais escuro, né? E aí vocês fazem primeiro um, depois o outro. Aí, por exemplo, se vocês tiverem paciência, vocês podem fazer assim. Vocês fazem a maquiagem completa, escolhe a opção, e depois você pode tirar só a parte do olho
e fazer a segunda proposta. Se você quiser aproveitar a pele e se você tiver tempo, né? Porque acaba demorando muito. Mas aí vocês fazem de acordo com o ritmo de vocês. Tem até sábado, né? Então, gente, a proposta foi essa. Espero que vocês tenham gostado, né? Ficou aí na casa de um molho mais delicadinho, né? E aí eu vou esperar vocês me mandarem, tá bom? Pois boa semana para vocês. Tenham juízo aí, né? Aí a gente vai se falando lá no grupo para que se semana que vem der tudo certo, a gente volta. Beleza? Deem tchau para mim aí. Cadê Tá certo. Tchau. Até Tchau, a próxima. Raquel. Tchau, Laita. Tchau, Talismara. Tchau. Tchau, tchau, Samara. Tchau, Luana. Beijo. Beijo.